que de fato significa ser salvo? Se alguém realmente passou pela obra da cruz, se alguém de fato nasceu de novo, ela pode perder a sua salvação? Nós vamos começar uma série sobre esse assunto aqui. Fique ligado conosco. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Que alegria, que prazer é ter você aqui conosco, mais uma vez no nosso Café e Fé. O livro devocional Provai e Vede, de John Piper, um pastor, escritor americano muito precioso, ele diz: a coisa mais importante no mundo é ser salvo, porque o propósito de sermos salvos é desfrutarmos a pessoa de Deus para sempre, não somente no céu, mas aqui na terra. Esta frase, ela coloca tudo no lugar certo. A salvação não é apenas escapar do inferno. Não é só ganhar um futuro no céu. É desfrutar de Deus aqui, agora e para sempre. Que coisa maravilhosa! Nós começaremos agora esse estudo sobre a salvação em 3 capítulos, onde discutiremos à luz da palavra de Deus os seguintes pontos: o que é ser salvo? É possível perder a salvação? E como saber que eu sou salvo? E para o nosso primeiro episódio aqui, pelo nosso primeiro encontro, nós teremos o irmão Pedro Medeiros, que é um irmão querido, que tem já andado algumas vezes aqui conosco no Café e Pé. Seja bem-vindo, Pedro. Pastor, sou muito grato por mais uma oportunidade. Nós estamos aí à disposição para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e termos esse tempo de comunhão. Então, prepare o seu cafezinho aí, porque o nosso Café e Fé está começando e já já a gente volta. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Então, existe muita confusão no meio cristão quanto ao assunto salvação. Muitas vezes ela é tratada como uma coisa muito frágil, instável, quase provisória. Um amigo uma vez me chamou e disse que é como botão de cueca. Botão de cueca é indispensável, não existe. É uma mistura, salvação com desempenho, graça com suor, com esforço, fé com paura, com medo. E o resultado é um cristianismo ansioso,
um cristianismo inseguro, sempre com medo de perder, de estar fazendo a coisa insuficiente. Mas a Bíblia não constrói a doutrina da salvação em cima da ansiedade humana. Ela constrói em cima da obra perfeita de Cristo. O que é salvação segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia? Biblicamente, salvação é uma obra soberana de Deus. Eu gosto muito do texto quando o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e esta fé não é sua, não vem de vocês, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se vanglorie ou se glorie. Isso significa que a salvação não nasce do esforço humano, né? Ela não nasce da conquista pelo mérito. Não é sustentada também pela nossa constância. Ela é dom, ela é presente do começo ao fim. Então, Pedro, muitas pessoas ainda acham que existe uma participação humana para conquistar a salvação. Por que isso não é verdade, Pedro? Olha, pastor, nós entendemos que no DNA humano há ali a autossuficiência. Então, o ser humano caído, ele gosta de mérito. A nossa carne gosta de mérito, gosta de ser premiado, de fazer por merecer. Mas a graça de Deus, de fato, ela ofende o mérito humano. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que, de fato, há uma resposta do ser humano. Né? Então, pelo fato de ter essa resposta do ser humano ao chamado do Senhor, então as pessoas tendem a entender que elas são agentes da sua própria salvação. Quando nós olhamos, de fato, para a palavra, nós vemos que essa resposta ela só veio porque o Senhor nos regenerou antes, porque o Senhor nos alcançou antes, porque o Senhor nos amou antes. Então essa resposta é apenas um sinal de que o Senhor já nos alcançou, que Ele já nos salvou, até porque Jesus ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, lá em João capítulo 15. Então eu entendo que as pessoas, o meio religioso, a cristandade, ela gosta da participação humana porque a graça de Deus ela ofende o mérito humano. E a nossa carne ela é autossuficiente. É o veneno da serpente, né? Sim. Lá inoculada no Jardim do Éden, é exatamente essa tendência que nós temos de autonomia, de onipotência, de nós nos bastarmos. Mas a Bíblia diz que o pecado ia gerar morte. Morte é uma separação total, é uma impossibilidade de o homem ter uma relação com Deus. Porém, o Senhor mostra lá em Efésios, Paulo escrevendo, que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Como é que um morto pode reagir espiritualmente? Como você disse, primeiro nós fomos alcançados pela palavra de Deus, que nos deu vida. Gosto muito do Salmo 119, que ele diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Esta alma apegada ao pó significa apegada ao corpo, e o corpo apegado a este mundo morto em delitos e pecados precisa ser vivificado. Então, antes de qualquer reação nossa, reações de arrependimento e a própria fé, ele tem que nos dar a vida. Primeiro nós somos vivificados para depois podermos responder. Você não acha que é assim? Eu acho também, pastor. Eu acho que a Bíblia é muito clara em relação a isso, quando nós vemos a queda do ser humano lá em Adão, onde
a humanidade estava representada por Adão, Adão era o nosso cabeça, nós estávamos unidos a ele, e quando ele pecou, todos pecaram, então essa morte espiritual passou a toda a humanidade, e morte espiritual é morte espiritual, não tem reação, o seu espírito está morto, o seu espírito não reage. Então, para que você obtenha essa resposta do Senhor em arrependimento, você primeiro precisa ser vivificado. Então é por isso que não há participação e mérito em nossa salvação. É o Senhor que nos tirou do lamaçal, o Senhor que vivificou o nosso espírito que estava morto, foi vivificado para assim nós respondermos ao Senhor em arrependimento, que é apenas um sinal, uma evidência de que Ele já nos regenerou pela graça de Deus. E o que eu vou dizer aqui pode até chocar um pouco, mas a criança, ela é incrédula por natureza. Ela não tem a fé, porque a fé é um dom de Deus. Uhum. E a criança precisa receber a revelação da palavra de Deus para que ela possa responder essa realidade. Nós nascemos, é até um pouco pesado dizer isso, mas nós nascemos ateus. Nós nascemos com uma natureza avessa. A Bíblia diz que nós nascemos inimigos de Deus. Agora, o Senhor, Ele precisa nos alcançar pela sua palavra. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam. E como é que uma pessoa recebe? A Bíblia, ela categoriza, mostrando que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus vem como? Pela pregação. Quando você prega o Evangelho, que você prega a pessoa de Jesus Cristo, os nossos ouvidos espirituais são despertados e nós passamos a crer e aí a reagir. Uhum. Então a salvação ela é de origem divina, ela é por ação divina e tem uma reação humana depois da vivificação. E é mantida pelo Senhor. E ela é mantida pelo Senhor. A nossa queda, gente, ela é profunda. Uhum. Nós ganhamos uma natureza completamente avessa a Deus. Ela não é avessa à religiosidade, ela é avessa à divindade, à pessoa de Deus. Eu não tenho essa relação com Deus naturalmente. Tem que ser um milagre. Pastor, uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar aqui, que muitas pessoas erroneamente, elas entendem que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras e no Novo Testamento são salvas pela graça de Deus, o que não é verdade, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que sempre a salvação foi pela graça, sempre foi pela graça. Quando nós olhamos, por exemplo, para a viúva de Sarepta, né? Ela que era destituída do povo de Israel, mas creu no Senhor, creu na promessa do Senhor, naquele que viria, e ela foi salva. E nós vemos outros exemplos de gentios sendo salvos no Antigo Testamento, e nós vemos que a salvação sempre foi pela graça de Deus. Então, isso é uma coisa importante a gente pontuar, pastor, porque eu entendo que eu vejo muitas pessoas, né, não, agora que a obra de Cristo foi consumada, pós-obra de Cristo, então agora é pela graça, a obra foi consumada. Mas lá no Antigo Testamento era pela obediência, era pela lei, mas nunca foi pela lei, sempre foi pela graça de Deus. Então, para aqueles diante de Cristo, pela promessa de Deus, pelo Cordeiro que viria, e para aqueles beneficiados como nós, de olharmos para trás e entendermos que nós somos crucificados e ressurretos com Cristo naquela cruz. Mas sempre foi pela graça, né, pastor? O próprio Abraão, né? Abraão era um incrédulo, vivia dentro de uma cultura pagã, uma cultura idólatra. A cidade onde ele morava, Ur da Caldeia, era um caldeirão de idolatria, e o Senhor chegou lá e o tirou, veio pela revelação da pessoa, da sua graça, e chamou Abraão, você foi escolhido aqui. E qualquer uma pessoa lá no Velho Testamento, todos foram salvos, como sempre Deus salva. Só que agora nós temos uma revelação mais específica.
onde o cordeiro foi oferecido, morreu uma morte que não era dele e ressuscitou para nos dar, não igreja católica, protestante, batista, evangélica, isso aí são placas que nós criamos, mas para nos dar uma filiação, para nos dar uma condição de filhos de Deus. E isso é que é importante, nós precisamos ganhar essa dimensão. A gente vai para o próximo bloco, onde nós vamos falar um pouquinho, pode alguém, um homem, ser salvo por esforço próprio? Ele pode ser salvo assim? Espera, já já a gente está voltando. Ótica Higienópolis. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Batman Car Imports, pintura automotiva, Rua Taubaté, 65, em Londrina. Jesus não descreveu a salvação como uma mudança, uma mera mudança de comportamento. Ele chamou a salvação inicialmente de uma nova realidade, um novo nascimento, o nascimento do alto. Em João 3:3, ele estava conversando com Nicodemos, um religioso, um professor do Velho Testamento, um homem culto dentro da religiosidade judaica, que foi procurá-lo pela noite. Alguns dizem que ele foi de noite porque ele estava com medo da opinião dos outros, né? E ele pergunta para Jesus: bom mestre, o senhor faz tantas coisas assim, e só pode ser por Deus. E Jesus já tirou aquela bajulação da parte dele e diz assim: na verdade, eu vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento não é virar uma pessoa melhor, não é ajustes de hábitos, não são mudanças morais assim apenas. Isso acaba fazendo parte da obra da regeneração, mas é algo que Deus gera em nós, não algo que o homem cria e administra, não é? A pergunta que eu quero fazer aqui ao Pedro, a Bíblia diz que nós fomos gerados de uma semente incorruptível. O que significa isto? Então, esse texto que o senhor citou, está lá na primeira carta de Pedro, né? No capítulo 1, no versículo 23, onde nós somos gerados por uma semente incorruptível. Mas quando nós olhamos para o que é corruptível, uma semente corruptível, o que nós podemos pensar? Eu entendo que é tudo aquilo que é humano, né? Tudo aquilo que é natural, que é passageiro. Nós podemos incluir a tradição religiosa, nós podemos incluir o esforço próprio, a religião externa, até uma herança familiar, tudo isso é corruptível. Agora, quando a palavra diz que nós somos gerados por semente incorruptível, é aquilo que vem de Deus e não pode perecer. O que é o principal de Deus que foi nos enviado, que não pode perecer? Senão a vida do próprio Jesus Cristo, que é aquele que veio de Deus, é o próprio Deus encarnado, que veio sem pecado para salvar pecadores. Então nós somos gerados por essa semente incorruptível, maravilhosa, gerados na pessoa de Cristo, naquela obra maravilhosa e redentora naquela cruz. A semente que me gerou fisicamente, do meu pai, ela é uma semente, um esperma corruptível. E eu estou envelhecendo, né? Vou, com o tempo, agora aos 81 anos, já não sou mais aquele menino. Nem cabelo branco tem, né? Não tem cabelo branco. Muitas pessoas até ficam achando que eu pinto o cabelo e etc. Mas só para descontrair,
Isso é uma herança indígena. Eu tenho uma raça dos Gueguês, que era uma tribo lá no Piauí. Mas eu estou envelhecendo e um dia vou morrer e apodrece. Só que eu fui regenerado de uma semente incorruptível pela palavra de Deus, e essa não envelhece, ela se renova dia a dia. Então há uma outra realidade. A regeneração, ela parte de uma realidade de que nós herdamos um outro tipo de vida. A vida bios, ela envelhece. A vida zoe, ela renova. Então, nós ganhamos uma outra realidade. Como você disse, tudo o que é aqui é corruptível. Afetado pelo pecado. Ele envelhece, apodrece, ele fica caduco, mas a vida espiritual, essa não envelhece, e ela se renova, e ela é outro tipo de vida. E como é que a gente ganha isso, Pedro? Olha, eu lembrei daquele texto, pastor, de 2 Coríntios 5:21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, então aquele que é incorruptível, ele o fez pecado por nós, corruptíveis, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É assim que nós ganhamos, pastor, pela graça de Deus. Você vê, a gente vai bater muitas vezes aqui, nesses 3 encontros, sobre o que é a salvação, se eu perco a salvação, como é que eu posso continuar firme dentro do processo da salvação. E a gente quer que você fique também olhando que a salvação não depende do que eu faço, nem do que você faz, mas daquilo que Deus fez. Essa realidade espiritual. A minha vida é perecível fisicamente, mas a minha vida que eu recebi espiritualmente, ela é eterna. E não vai ser desfeita. E um dos textos que eu gosto muito, como foi que isso aconteceu, é Gálatas capítulo 2, verso 20. Esse texto, ele está no meu gabinete. Todas as pessoas que chegam lá, eu faço elas lerem esse versículo. Em 1 hora de atendimento, elas vão ler de 4 a 5 vezes aquele versículo. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. E ele diz que eu fui crucificado com Cristo. Quando é que eu fui? Paulo está dizendo, eu fui crucificado com Cristo. Mas Paulo não foi crucificado com Cristo naquele dia. É um ato espiritual. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, no corpo, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2. 2, versículo 20. Em algumas traduções, algumas versões da Bíblia, é o versículo 19 e o 20. Exatamente. Outras apenas o 20, separado. Mas então, Cristo é o modelo da inconformidade perfeita, né? Agora ele é manso, ele é amoroso, ele é santo, ele é firme, ele é obediente até o fim. E essa mudança de essência de vida, não é, Pedro? É o grande milagre que a Bíblia fala de uma salvação que não perece. É uma salvação eterna. E eu não posso desfazer aquilo que Deus fez. Exatamente. E nós cremos que nós não perdemos a salvação justamente porque nós cremos que quem nos salvou foi o Senhor, não nós. Se isso partisse de nós, seria absolutamente possível ser perdido. Mas como nós cremos que é o Senhor que efetuou essa obra, é Ele que nos levou a sermos crucificados juntamente com Ele, é Ele que nos ressuscitou juntamente com Ele. Então nós cremos que por esse fato, é Ele que vai sustentar os que são seus. Assim como o pastor Glênio falou, né? Deus ele não conserta
a velha vida. Né? Se ele apenas reformasse, melhorasse ou consertasse a velha vida, então de fato a gente poderia perder essa reforma e acabar voltando à estaca zero. Mas nós cremos que a salvação ela gera uma vida nova, ela gera o nosso velho homem ele é crucificado de uma vez por todas. A obra de Jesus ela é consumada de uma vez por todas, assim como nós ouvimos o pastor Glenn expondo Hebreus, né, o sumo sacerdote que se assentou de uma vez por todas, é uma obra perfeita e não tem volta. Aqueles que de fato foram santificados e chamados pelo Senhor, esses vão perseverar até o final. Então, a sua salvação não é porque você frequenta a igreja, porque você faz aquilo. Isso é importante, desde que você tenha sido salvo. Mas não é por essas coisas que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas a fé não é nossa, ela é um dom de Deus. E o dom, a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis. Quando Deus dá, Ele não toma. A salvação que eu recebi, ela é eterna e porque ela também tem uma vida eterna. Então, você, quando crê em Jesus Cristo, não é quando crê no pastor, no padre, pode ser que eles sejam instrumentos para pregar o Evangelho. Mas quando você crê na pessoa de Jesus Cristo, você ganha uma dimensão de eternidade, não mais da temporalidade aqui. A vida que eu ganhei dos meus pais, ela termina na lápide, ela termina na sepultura. Mas a vida que eu ganhei de Cristo começa na sepultura aberta. Ela começa com o sepulcro de boca aberta dizendo: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? E ele vive não só nas alturas, mas ele vem viver em nós pelo Espírito Santo. Você tem certeza do seu novo nascimento? Hein, Pedro? Pastor, eu gostaria de pontuar algo rapidamente aqui para a gente finalizar. Nós cremos que aqueles que de fato foram salvos, aqueles que de fato foram regenerados, vão viver uma vida de arrependimento, de boas obras que o Senhor preparou de antemão, não por mérito, não por esforço, mas porque foram de fato alcançados pelo Senhor. Então eu gostaria de finalizar lendo um pequeno versículo que eu acho que diz muita coisa, que é João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, o Senhor vai manter a salvação e Ele vai ressuscitar no último dia, fisicamente, com o corpo glorificado, todos aqueles que foram chamados. Prestou atenção? Então, leve isso a sério e descanse na suficiência de Jesus Cristo. E receba aquele abraço de coração para coração. Até a próxima, nós vamos continuar trabalhando em cima desse tema. Continue conosco. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar. Editora Vale Estreito. A Editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo.
Conheça mais a editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias.